Bom dia, nós damos as boas-vindas a todos que estão se aproximando agora para mais esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esperamos que ela seja de grande proveito, não apenas para o conhecimento das Escrituras, mas para a vida pessoal de cada um no seu relacionamento com Deus. Nós temos como tema destes 9 estudos, dos quais este já é o 8º, nós temos como tema o Deus de amor e o povo da aliança no Antigo Testamento. Já estudamos 7 períodos, estamos indo hoje para o 8º. Vamos recordar muito rapidamente estes 7 períodos. Os 4 primeiros são os princípios, depois que vai até o capítulo 11 de Gênesis, depois os patriarcas, no capítulo 12, em que começa a história da redenção, e vai até os patriarcas até o 46 de Gênesis, de 12 a 46. No 46, os patriarcas Abraão e Isaque já faleceram. E Jacó já está bem velhinho e, junto com a sua família, chega ao Egito a convite do seu filho José. E ali ele vai se multiplicar como família e como povo. Por isso, este nome deste período, Israel no Egito. Israel no Egito é um período que vai até o capítulo 12 de Êxodo. A família cresce, o povo cresce e assusta um pouco o faraó egípcio. Então ele começa a oprimir este povo. Não deseja que ele cresça. Toma algumas medidas cruéis para que o povo não cresça. Mas no meio de toda a luta contra este povo nasce Moisés. E nós não vamos dizer, por ironia de Deus, já disseram que Deus tem senso de humor. Alguém me falou, Deus tem senso de humor. Ele vai levantar o líder para tirar o povo do Egito e vai levá-lo a ser criado pelo próprio faraó, como seu neto. E este é o Moisés, que foi achado pela filha de Faraó e levado para a corte, e ele é educado na corte egípcia, recebendo o melhor da educação egípcia. Mas ele, sendo um israelita, na metade da sua vida, ou em mais da metade da sua vida, ele sai da corte e vai para outro lugar, vai se casar e vai voltar para o Egito para tirar o povo dali. Nós não podemos recordar tudo. Mas aí Moisés sai com o povo no capítulo 12 de Êxodo. E este povo vai marchar até Canaã, primeiro sob a liderança de Moisés e depois sob a liderança de Josué. Até o final do livro de Deuteronômio é sob a liderança de Moisés, que morre ao final. A sua morte é relatada no final do livro de Deuteronômio. E o livro de Josué conta a liderança de Josué, né, sobre o povo israelita. Então, sob a liderança de Josué, eles marcham, atravessam o Jordão e lutam com alguns povos do outro lado do Jordão e distribuem as terras que encontram em Canaã com as tribos. Josué faz isso. E quando Josué morre no final do livro de Josué, as terras já estão, as tribos já estão localizadas na terra de Canaã. Então nós
Antes da sua morte, Josué chama o povo também e leva-o a recordar a sua história, a lembrar algumas leis e leva-o a reafirmar a sua aliança com Deus. Quando Josué morre, o povo fica sem liderança. E a partir daí, nós vamos ver 3 períodos políticos na vida do povo israelita. O primeiro deles é Juízes, que é um período difícil, em que vários líderes se levantam um após o outro para defender, às vezes, as terras deles e se tornam líderes do povo por algum tempo. Então, vários se levantam. Depois do período de Juízes, vem a monarquia unida, que nós já vimos há 2 aulas passadas. A monarquia unida com Saul, Davi e Salomão. A monarquia vai ficando mais sofisticada, de Saul até Salomão. Salomão enche de riquezas a corte e realmente ele promove uma desigualdade social muito grande entre o norte e o sul, porque o sul é onde está a corte e para aí afluem todas as riquezas, afluem todo luxo, todas as visitas ilustres que vêm de outras nações apenas para conhecer a beleza e a riqueza da corte de Salomão. Então, e o norte, que é a maior parte da terra, que tem 10 tribos, lá eles ficam muito mais sacrificados. E essa injustiça vai colocando o coração do povo do norte disposto a se rebelar ou a fazer alguma coisa para conseguir a justiça. E então, quando Salomão morre, Roboão, seu filho, se torna o 4º rei do reino unido ainda, né? Do reino unido, mas aí o reino vai se dividir com Roboão. Porque o norte, sob a liderança de um homem chamado Jeroboão, que já era contra o rei Salomão, então eles vão fazer um pedido a Roboão, que alivie os tributos do norte. Mas Roboão não aceita e trata essas 10 tribos com muita dureza. Então elas se rebelam e formam um outro reino, que é o reino do norte. Então, a partir daí, o reino fica dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte com o rei Jeroboão e o reino do sul com o rei Roboão. E aí, o reino dividido, nós já vimos um pouco sobre ele na aula passada, mas nós vemos que a estabilidade política do reino de Judá é muito maior. Eles têm a dinastia de Davi no trono. Então, depois de um rei, vem o seu filho, seu neto, seu bisneto, e depois daquele também vem o filho. Sempre a dinastia de Davi até o final do reino, né? Porque o reino vai cair. Mas muito mais tarde, porque há uma estabilidade política maior. O reino do norte é uma coisa horrível, porque a sede de poder domina. Então, as dinastias, às vezes, acontecem com 3 reis, eu acho que no máximo 4, eu nem sei, algumas dinastias. Mas logo o rei é assassinado e vem outro e assume com sede de poder. De forma que nós já vimos na aula passada, eu falei com vocês que de 19 reis que o reino do norte teve, 8 reis assumiram o trono matando o rei anterior. Então era uma carnificina, era uma violência, era gente lutando contra gente e era os reis assumindo o reinado com a sede do poder pelo poder.
Então o reino do norte, ele foi derrubado mais cedo, porque não tinha muita estabilidade política. E aí ele foi derrubado pela Assíria, que era um poder cruel. E ele foi submetido ao modo da Assíria dominar. A Assíria levou o melhor da população para outras terras dominadas por ela e trouxe de outras terras dominadas por ela pessoas para povoar o reino de Israel. Não é preciso dizer que os que saíam da terra de Israel, da sua gente, era a nata, eram os melhores, iam para outras terras, porque eles queriam que a população fosse enfraquecida, para não querer uma retomada do reino. Então eles levavam os melhores da população, deixavam os mais pobres, os mais incultos, os que tinham menor poder de luta, e traziam de outras terras muitos outros. Com isso houve uma miscigenação no reino de Israel, que durante muitos séculos depois essa miscigenação é vista com muito preconceito. Então nós tivemos essa queda do reino de Israel. Mas o reino de Judá não fica atrás, e ele vai cair também. Ele vai cair sob o reinado, sob o poder da Babilônia. A Babilônia, ela toma o poder assírio, ela luta contra a Síria e ela acaba derrubando a Síria e tomando conta de todas as terras que estavam sob o poder da Síria, inclusive do ex-reino de Israel. Então fica sob domínio da Babilônia também, né? Só que não precisa lutar contra eles, porque eles já eram da Assíria, e a Síria estava dominada. Mas o reino de Judá era independente, então a Babilônia vai lutar contra o reino de Judá. Durante vários anos, ela lutou. E o reino de Judá se manteve firme, mas numa tragédia de luta e de enfraquecimento. Então, a Babilônia invadiu o reino de Judá por 3 vezes. E em cada vez que ela invadia, ela levava uma parte da população do que ela achava de melhor. Então, nobres, pessoas cultas, os de melhores profissões, esses eram levados. Isso aconteceu na primeira e na segunda invasão. Talvez ela quisesse enfraquecer Judá para ver se ela se entregava. Porque na terceira invasão, antes da invasão, alguns profetas, e especialmente um que vivia nessa época, Jeremias, ele aconselha a nação a se entregar à Babilônia. Mas outros profetas dizem, não, Deus vai nos proteger e não vai nos deixar cair. Mas Jeremias dizia, é preciso, Deus está me dizendo que é preciso que nos entreguemos à Babilônia, porque assim ela vai tomar conta do território de Judá, mas sem destruir tudo. Mas ela vai destruir, porque o poder dela é muito grande. E nós temos pecado contra Deus, o reino tem se enfraquecido, há muita injustiça aqui, e a Babilônia vai acabar invadindo a nossa terra. Mas muitos viram com Jeremias como um antipatriota, e ele foi muito perseguido. Mas era Deus que estava falando com ele, porque muita coisa podia ser poupada, muitas riquezas, mas Judá resolveu resistir, e então há a terceira invasão. E a terceira invasão é terrível, porque aí é a matança, é a destruição, é o morticínio em geral, e é também a destruição de
tudo aquilo que era prezado pelo reino de Judá. Os palácios dos reis, o palácio de Salomão, todos os outros palácios, porque havia muitos, foram destruídos. E o templo de Salomão, pelo qual eles tinham tanto amor, ele foi totalmente derrubado. Seus objetos sagrados foram levados para a Babilônia. E muitos foram levados. E restou só um povo pequeno e mais pobre na terra. Jeremias ficou. Ele ficou até o fim. E ele depois saiu dali, mas ele foi para o Egito. Para mim isso mostra muito que Jeremias não estava ao lado dos babilônios. Ele estava ao lado do Senhor na sua palavra. Mas os profetas falsos diziam, não nos entreguemos. E o povo não sabia qual era o falso, não tinha discernimento para ver. Jeremias era um homem de confiança, há 40 anos estava ali profetizando, mas o povo ouviu também, além da falta de discernimento, ouviu também o que queria ouvir. E assim caiu o reino de Judá. E hoje nós vamos ver o exílio. O exílio. O exílio foi para o reino de Judá na Babilônia. E eles foram levados para o exílio de 3 vezes, porque houve 3 invasões. Então, na primeira invasão, uma pessoa ilustre que foi entre os deportados foi Daniel. Daniel era nobre. E seus companheiros também. Então foi Daniel, foram seus companheiros e muitas outras pessoas de sangue nobre, de altas posições em Judá. Foram deportados para a Babilônia. Lá, Daniel vai assumir um papel muito importante na Babilônia. E nós conhecemos um pouco da história de Daniel. Quem conhece a Bíblia, lê isso no livro de Daniel, nos primeiros capítulos. Ele e seus companheiros têm um papel muito importante. Depois, na segunda deportação, uma pessoa conhecida também, nossa, que vai no meio dos deportados, é Ezequiel. Conhecida porque ela se torna, essa pessoa, Ezequiel, se torna profeta lá no exílio. Ezequiel, então, foi chamado para a sua carreira profética lá no exílio. Então, e na terceira, foi a maior parte do povo, ficando só o povo mais pobre e mais sem recursos para qualquer rebelião. Bem, agora, como foi esse exílio? Vimos como eles foram para o exílio em 3 deportações. Muitos ficaram na terra ainda. Ainda ficaram pessoas na terra. Ficaram alguns profetas, na terra. E foram profetas para lá também. Então, o que acontece no exílio? É muito interessante a gente perceber que no exílio ainda há a esperança da volta logo. Logo. Jeremias, que ficou lá na terra, ele é um dos que anuncia: o exílio vai demorar. E ele logo começou a dizer que o exílio ia demorar. Que ninguém esperasse que o pessoal lá ia voltar. Mas alguns profetas falsos diziam: eles vão voltar. Deus, o Yahvé, o nome de Deus no Antigo Testamento, do Deus dos israelitas, o Yahvé vai lutar por nós. E ainda a Babilônia vai cair e eles vão voltar. Mas era esperança vã. E Jeremias escreveu uma carta, está no capítulo 29 de Jeremias, nós não vamos comentar, mas ela escreveu uma carta ao pessoal de lá. Eu acho que quem conhece a Bíblia lembra dessa carta, porque ele diz assim: olha, vocês devem plantar, criar suas famílias, procurar a paz da cidade onde vocês estão, porque na paz da cidade onde vocês estão haverá
a paz de vocês. Então, nós encontramos essa luta, né, entre profetas falsos e profetas verdadeiros, tanto no exílio quanto em Judá. Então, como foi o exílio realmente? Domingo passado, eu ouvi uma mensagem aqui na igreja, no culto da noite, do pastor Silvio, uma bela, edificante e consoladora mensagem, que falava sobre o deserto como uma escola, o deserto como um lugar de ensino, de prova. E agora eu citei a mensagem porque o povo de Judá está passando por essa prova. Ele está no deserto, não é um deserto físico, mas é um exílio babilônico. Agora, foi muito maltratado ali? Isso é o que eu quero, não sei se todos sabem, mas não houve maus tratos. Foi muito diferente de outros países que foram derrubados por outros poderes. A política da Babilônia era diferente. A política de dominação da Babilônia era trazer os povos conquistados para ficarem como exilados na Babilônia, mas ali eles teriam o seu lugar de viver, o seu trabalho, a sua vida, só não seriam livres. Eles enriqueceriam a nação com seu trabalho, com sua vida, mas também se enriqueceriam. Não era uma coisa cruel, não. Então nós temos o povo de Judá ali no exílio, com seus grupos, né, vivendo mais ou menos juntos e todos vivendo em certas colônias deles mesmos, em que eles compartilhavam a sua fé, a sua crença, etc. Então, não foi um exílio, não foi uma coisa tão cruel. É claro que eles sentiam muito, como diz o Salmo 137, que nós vamos ler agora. É muito triste para eles isto. Vamos ver, Salmo 137 até o versículo 6. Olhem o que eles dizem. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então, este trecho do Salmo mostra, primeiro, que eles não estavam sofrendo tanto fisicamente, sob opressão física, mas eles estavam sofrendo pela saudade da terra, pelo sofrimento de ter perdido o seu povo, pelas separações. E por Judá ter caído sob um povo estrangeiro. Esse era um sentimento mais emocional. Era algo sofrido, pelo qual eles choravam muito. Então, nós vemos, essas foram as condições do exílio. As duas primeiras levas que foram nas primeiras deportações já estavam lá, exilados, e os outros lá antes da terceira deportação. E eles, havia profetas falsos
em todos os dois lados, e verdadeiros também. Então, uns diziam, vai haver a volta desse pessoal e ainda nós teremos dentro em breve a nosso país salvo. Outros diziam, não, não será assim, como Jeremias. O exílio vai durar muito tempo. Então eu ouvi uma coisa muito triste, que é uma notícia que chega à Babilônia. Em Ezequiel 33, 21. Ezequiel é um profeta na Babilônia. E ele também diz, nós não vamos voltar. O exílio vai demorar, como profetizou o profeta Jeremias. Vai demorar. Mas nesse dia, eu vejo como muito triste o que está em Ezequiel 33, versículo 21. É interessante. Nós vemos num mundo muito antigo. Chega uma pessoa como se fosse correndo, né? Chega uma pessoa, no ano do 10º do nosso exílio, quer dizer, já estavam com 12 anos de exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Olha que notícia arrasadora. O pessoal ainda estava lá, foi antes da 3ª invasão. Os da 1ª e 2ª invasão estavam para cá. E aí chega este homem e diz, vim dizer para vocês que a cidade caiu. Então ele escapou com vida e veio, não é? Então aí começa o exílio com todo o povo de Judá e a queda total. Mas as condições do exílio nós já falamos, mas vamos pensar. Será que houve alguma contribuição do exílio para a vida de Judá? E é isso que eu gostaria agora de meditar com vocês. Contribuições do exílio. Por isso que eu mencionei o sermão de domingo passado, que no deserto há aprendizagem. Então, no exílio houve muita aprendizagem, muita. Olha, os judeus tiveram que avaliar a sua própria concepção de Deus. Concepção do pecado. Concepção do modo como tinham sido como nação. Deus, Yahvé, pensamos que Ele ia nos salvar. Como se Ele fosse apenas o protetor de Judá. Como se Ele fosse o Deus da nação e não o Deus do universo. E eles, com seu pecado, eles também tiveram que fazer uma nova avaliação e ver que eles tinham pecado. Que tinham pecado e por isso Deus os estava ensinando uma lição. E eles podiam aprender com essa lição. São as consequências do pecado. O mal já vem com a sua consequência agarrada nele. Esta é a lei moral de Deus. Esta é a lei espiritual de Deus. Esta é a lei até física de Deus, né? O pecado traz como consequência aquilo que nós não desejamos. Não desejamos. E Deus mesmo assim está aí para nos abraçar e nos consolar e nos ensinar principalmente. E Ele começa a ensinar esse povo. E Ele começa a ensinar. E eles veem que Deus é muito maior do que eles pensavam. Que Ele não é um Deus de Judá. Que Ele é um Deus universal. Muitos viram isso. Alguns já viam, mas a maioria do povo não via. Eles também avaliam diferentemente o pecado. O pecado
Não é só deixar de ir ao templo. E a gente ia ao templo. Templo do Senhor é esse. Como diz o capítulo 7 de Jeremias, que nós vimos na aula passada, se não me engano. Na aula passada. Capítulo 7 de Jeremias, alguns versículos, que eles diziam, o templo do Senhor é esse. E eles ficavam se gloriando no templo, como se Deus estivesse ali no templo e fosse com isso que ele se importava. Se fosse com o templo, ele não se importa com o templo, ele se importa com as pessoas, com a vida das pessoas, com a santidade das pessoas que estão no templo para adorá-lo. Então eles tiveram uma nova visão do templo, que acabou caindo, que acabou sendo derrubado. Eles passaram a estudar a lei para procurar conhecer Deus e a sua vontade. Os mais entendidos da lei começaram a ensinar para os que menos entendiam a lei. E aí apareceram duas coisas que as pessoas, os eruditos, os estudiosos da palavra de Deus, eles dizem que surgiu no exílio as sinagogas e a classe dos escribas. A classe dos escribas era aquela que copiava as leis. Copiava tudo à mão. Eles não tinham o que nós temos hoje, os recursos que nós temos há muitos anos atrás. Mas eles copiavam à mão as leis, copiavam o Antigo Testamento, tudo à mão. E por isso eles se dedicavam a isso. Acabava se tornando uma profissão. Eles eram chamados no tempo do Novo Testamento de doutores da lei. Então a classe dos escribas e as sinagogas. E meus irmãos, haver muita gente conhecendo o Antigo Testamento e haver as sinagogas no Novo Testamento foi uma bênção na época quando o Evangelho foi divulgado. Porque aí ele foi rapidamente, havia sinagoga em todos os lugares, por causa da dispersão judaica. Isso nós até pode ser que na aula que vem eu toque um pouquinho nisso. Mas na restauração. Então, da dispersão, então havia sinagogas por todo lado. E havia escribas também, que escreviam as leis, que escreviam a palavra de Deus. Então eles começaram a estudar. Eles começaram a ter uma maior compreensão de quem era Deus. De que era o templo, que ele não tinha tanto valor. O templo do Senhor é esse, ninguém vai derrubar. Jerusalém é a cidade santa. Eles começaram a aprender que santo é Deus. E são as pessoas que o amam que devem ser santas e não as coisas. Então eles pensavam, Jerusalém é a cidade santa, o templo é santo, o templo é a casa de Deus, é o lugar em que Deus habita. Nunca Jerusalém será destruída. E quando foi uma dor muito grande na alma deles, mas houve muito crescimento depois disso. Então, nós encontramos no exílio grandes contribuições. E eles procuraram discernir os tempos e discernir a vontade de Deus. E assim, meus irmãos, todas as coisas que nos acontecem, até mesmo aquelas que são consequências dos nossos pecados, elas podem contribuir para o nosso bem. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que nós aprendamos com os nossos erros. Que nós possamos discernir melhor quem é Ele, que é a sua palavra, o que é uma profecia falsa e uma profecia verdadeira. Como se aproximar de Deus, quem é Ele para nós. E que nós possamos, então,
tirar proveito de cada coisa que nós recebemos, sejam boas, sejam más, porque a coisa melhor que nós temos neste mundo e que nós devemos cultivar é o nosso relacionamento com Deus, com o Deus Santo, com o Deus de amor, de quem também somos povo da aliança. Agora, do Novo Testamento para frente. Nós vamos ver um pouquinho isso também. Na próxima aula nós vamos terminar fechando apenas poucos minutos, talvez menos de 5, não sei, para falar de nós como povo de Deus, o povo da aliança do Novo Testamento. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade e pedimos a Ele que nos dê discernimento para saber a sua vontade, para saber discernir aqueles que nos falam em nome dEle, para sabermos discernir os acontecimentos pelos quais passamos, para que de todos nós possamos tirar proveito como servos dEle que somos. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade de conhecimento da sua palavra e pedimos a Ele pela vida de todos que estão nos assistindo, para que a vida de cada um seja edificada pelo conhecimento da palavra de Deus. Alguns textos são mais difíceis, alguns textos são mais fáceis, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a nossa alma. Ela discerne os nossos sentimentos e corações. E nós vamos orar para que ela seja uma bênção para nos dar discernimento e nos dar uma vida com Deus. Oremos terminando este momento. E na próxima aula nós teremos a nossa última aula, que vai ser sobre a restauração. Se agora nós estamos vendo exílio, os 70 anos vão passar e nós vamos ver o que vai acontecer depois dos 70 anos. É a próxima aula, a restauração. Muito bem, vamos orar. Ó Senhor, muito obrigada. Obrigada porque estamos aqui. Obrigada porque o Senhor nos ama quando estamos de pé, nos ama quando caímos, nos ama, Senhor, quando acertamos e nos ama quando erramos. Ó Deus, o Senhor quer o nosso conserto contigo. O Senhor quer o nosso relacionamento contigo, que ele seja muito firme e constante, para que a nossa vida esteja sempre nas tuas mãos. E quando errarmos, Senhor, quando nos vier umas consequências, pode ser do nosso erro pessoal, mas também pode ser como erros de uma nação, como erros do mundo, como erros da humanidade, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que nós possamos reconhecer estes erros e possamos estar contigo para aprendermos de ti as lições que tu tens para nós, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.